Yo, Geek! Suriciba! Loki, com toda certeza, chega para um dos maiores patamares de poder da história de One Piece. Principalmente através de um combo quase inacreditável relacionado à sua fruta, ao Haki do Conquistador e a este poder que nenhum outro personagem, nem mesmo o Rei dos Piratas, conseguiu fazer: destruir um Cavaleiro de Deus. O fato é que Loki chegou neste patamar e ele agora é o personagem a ser atingido, personagem que realmente tem alguns aspectos e características importantes. E aqui, através dessas características, nós vamos tentar cravar qual que é o poder de Akuma no Mi, qual é a fruta do diabo que o Loki possui. É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Bom, com toda certeza, um dos maiores capítulos do ano de 2025 foi o capítulo 1138. A fandom de One Piece praticamente surtou com um acréscimo, com um zoom muito grande, então melhor voltar ao normal, com o acréscimo do mural de Elbaf, né? O mural ali de Harley, que definitivamente expande todo o contexto da história. Nós temos então uma construção aqui de 3 mundos, de fatos que já ocorreram, de fatos que possivelmente vão acontecer, mas ao longo de todo o mural nós percebemos características bem interessantes. E o principal é o seu centro. Existe uma árvore no foco. E essa árvore parece ser o centro de todo esse combate, essa guerra, toda essa mazela que está acontecendo na trama de One Piece. E falando sobre Elbaf, falando sobre um reino que é inspirado completamente na mitologia nórdica, não tem como dizer ou não tem como mencionar a árvore de Yggdrasil. Nessa árvore nós podemos encontrar 9 reinos, 9 dimensões: Asgard, Elfenheim, Venenheim, Jotunheim, Niflheim, Helhenheim, Nidavellir, Muspelheim e Midgard. O meu nórdico tá melhorando um pouquinho. Porém, o mais interessante é que nele nós também temos Hasvilor e Nihog. Esses dois seres, essas duas criaturas, vivem tretando, vivem brigando. E é esse paralelo interessante que o Oda tem construído a cada capítulo de Elbaf, ou melhor dizendo, construído desde a aparição de Imu, que faz a gente começar a entender qual que é essa Akuma no Mi que o Loki possui. Essa verdadeira habilidade que a gente pode entender que a fruta do Loki definitivamente seja algo inspirada em Nihog. Meus amigos, muito hype, muita coisa para se discutir. Depois ali do capítulo 1171 de One Piece, nós teremos aqui, por algo ruim ou algo bom, uma semana pra gente ficar discutindo. Mas mesmo assim, o importante é você deixar o like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos pra gente trazer mais ideias vindo deste capítulo fantástico. E é claro, né, você se inscrever aqui no canal do Geek Brasil faz a gente chegar mais perto da nossa marca, da nossa meta aqui no canal de 200 mil inscritos até o final do ano. Vamos continuar reagindo, a quantidade de inscritos realmente aumentando, está aumentando cada vez mais aqui no canal e eu só tenho a agradecer a vocês, mas vocês que ainda estão de curiosos aqui no canal, sejam bem-vindos também para se inscreverem. Você também pode fazer parte da nossa tripulação. Você mandando um valeu, mandando um pixzinho, fazendo parte aqui, tanto para a membresia do canal, um valor acumulado, um valor único de 50 pila, você passa a ficar creditado nos nossos conteúdos, em todos os conteúdos de One Piece, através aqui da nossa tripulação. Aí é só você escolher o cargo que você quer para a nossa tripulação e fortalecer ainda mais os vídeos do Geek Brasil. Bom, o primeiro ponto que reforça a teoria de que a
fruta do Loki seja mesmo a fruta de, ou pelo menos inspirada em Nihog, é basicamente aquilo que remete ao Ragnir. Nós então observamos que o Ragnir, ele carrega a fruta ou o poder de Ratatoska. Este esquilo, ele tem uma característica singular, que é o que? Ele fica passeando por toda a árvore de Yggdrasil e fica levando a fofoca entre Hasvilor e Nihog. Então, tipo assim, ele é aquele cara que é só o pessoal que fica colocando gasolina ali na fogueira, fica jogando cada vez mais lenha, ele fica alimentando a treta e toda a questão envolvendo a esses dois. Então, o Ratatoska, ele é exatamente essa criatura que fica levando picuinha de um lado para o outro. E é claro, né, nós ainda temos a ideia de que como Ragnir é uma arma que comeu uma Akuma no Mi, ou que ela foi fundida a uma Akuma no Mi, o Ragnir ainda nos leva diretamente, acaba levando para nós diretamente uma tecnologia do século perdido. Como nós já comentamos aqui, muitos dos avanços do Vegapunk tem a ver de algumas descobertas que ele fez do século perdido. E essas descobertas estão sendo colocadas novamente, da mesma forma, por exemplo, como o Spadan tem a sua arma através de uma Zoan de um elefante, da mesma maneira como o Ragnir tem ali, talvez, a fruta Zoan de Ratatoska. E tem essa visão da disputa entre Hasvilor e Nihog, reforça ainda mais esse ponto sobre as habilidades de Ragnir. E quando a gente começa a observar sobre o ataque do Loki no capítulo passado, focado ali em Niflheim, nós observamos ali que reforça diretamente essa ideia da conexão do Ragnir com as 9 dimensões da Yggdrasil. Isso aqui vai ficar para um outro vídeo, para uma outra circunstância que nós vamos teorizar quais são os 9 poderes de Ragnir. Mas de forma muito clara aqui para nós de que o Ragnir está conectado com as duas criaturas. E as duas criaturas estão na árvore da Yggdrasil e ao mesmo tempo as 9 dimensões também estão. Logo, essas duas criaturas podem estar ligadas diretamente a essa disputa com o Loki. E aí então que nós temos a grande pista no capítulo 1171. O Loki diz para os demais personagens irem na frente porque ele sabe voar. Até então, a gente ficava apenas com essa característica do que o Nihog, que o Oda poderia usar, simplesmente poderia ser algo parecido com o que o God of War Ragnarok acaba apresentando. Aquela criatura realmente assim mítica, que parece como se fosse um dragão. Eu não vi os spoilers, não sei se essa criatura voa, mas até então ele é simplesmente ali uma criatura rastejante, ou alguém que anda sobre algumas patas ali para poder atormentar a jornada do Kratos. Só que, como o Loki fala que pode voar, nós então observamos que além de ter essa representação sobre a serpente, porque as lendas envolvendo a Nihog falam que ele ou ela é uma ligação direta ali com uma serpente, mas existem outros pontos da lenda que falam que Nihog pode ser representado como um dragão, como uma figura dracônica, o que se encaixa perfeitamente com a fala que nós temos aqui do Loki, de que pode voar. E olha só, em alguns capítulos atrás, o Oda veio para nós com uma página colorida muito interessante. Nós visualizamos ali os Mugiwaras juntamente com um dragão roxo. E esse dragão roxo, nós sabemos que a cor do Loki é a cor roxa, né? A cor que predomina ali o Loki é a cor roxa. E esse dragão amigável estava junto com todos os Mugiwaras, inclusive com o Jinbe ali dormindo em cima dos seus olhos. E nós então observamos o que? Nós observamos os Mugiwaras naquilo que aparentam ser roupas em um cenário extremamente parecido com o quê? Com Harry Potter. Olha só, isso não se encaixa com o nosso vídeo de quarta-feira sobre a relação, o paralelo de Mustama com Voldemort?
Por quê? Porque no capítulo 1171, Imu havia dito para nós que perder um Cavaleiro de Deus tem um preço muito caro. Nós observamos ali que Imu estava aflito, estava tenso, não só por ter perdido um Cavaleiro de Deus, quanto também pelo poder concedido para o Cavaleiro de Deus, parecia ter afetado Imu. A perda desse poder que foi dado para esse Cavaleiro de Deus, que era no caso Harold, havia afetado Imu. E aí quando os Gorosei falam para mandar uma nova missão para Elbaf, Imu fala não, porque se esse Cavaleiro de Deus acabar morrendo, ou se esse grupo acabar morrendo, isso pode tornar um preço muito caro para que Imu-sama acabe pagando. Mas que preço seria esse? Que preço seria essa ideia de que Imu iria pagar? Nós podemos nos lembrar diretamente do nosso vídeo que trouxemos na quarta-feira, que a marca do abismo de Imu pode funcionar como os Horcruxes ali da saga de Harry Potter. O Voldemort, ele acaba criando vários itens, objetos, né, meio que tipo assim, dividindo a sua alma em vários objetos para sempre permanecer imortal, para sempre retornar à vida. Por mais que seu corpo atual seja destruído, ele sempre voltaria de alguma forma, através ali daquele fragmento da sua alma em um objeto. No caso de Imu, Imu se manteria imortal por estar dividindo o seu poder com os Cavaleiros de Deus. E automaticamente, quando um Cavaleiro de Deus era morto, Imu também perderia uma proporção dos seus poderes, o que reforça a ideia sobre essa questão e também a ligação sobre esses personagens. Só que, voltando lá para o mural de Harley, a gente consegue observar que quando olhamos para esse mural, nós conseguimos enxergar algumas coisas ainda mais intrigantes. Se a serpente e a águia estão brigando o tempo todo e elas são representadas no mural, onde estão as asas da serpente? Onde que está realmente essa conexão ligada ali a esse poder dracônico, esse dragão ou essa figura dracônica? Porque tanto a serpente quanto o dragão podem ter uma mesma percepção, uma mesma recepção, da mesma forma como isso é colocado lá no livro de Apocalipse. O fato é que no mural nós vemos um pássaro com chifres, mas parece que nós já vimos esse símbolo em algum lugar, mas de um outro ângulo. Nós temos ali a percepção que parece que nós já vimos esse símbolo em algum lugar, principalmente com as conexões vindo ali de cima para baixo, em onde nós vimos esse símbolo sendo referenciado na águia da Germa 66. Eu nem preciso dizer que o reino de Germa 66 é um hit character do próprio reino de Imu, principalmente por causa dos 6 ser colocado como Mu em japonês. Então é uma referência completa. A águia ali na árvore tem uma representação direta à própria Imu. E nós então, se formos mais a fundo sobre o que a águia representa na mitologia nórdica, o que é essa águia ali na árvore de Yggdrasil, aí que tudo fica ainda mais claro. A águia, então, em cima da árvore, representa Imu-sama, a criatura que quer a ordem natural do céu, o frio que conserva, congela e estabiliza, e a força impessoal que mantém os ciclos climáticos. Imu-sama parece ser aquele ser que controla os mares. Imu-sama é vista numa câmara de gelo. Imu-sama é aquele que está governando através dos céus. Imu-sama é a ordem que quer manter-se tudo. É a ordem que quer, na verdade, quer até mesmo ser a ordem natural das coisas. É o frio que conserva, é aquele que permanece, é aquele que é. E a gente observa tudo isso sendo colocado através deste ser. No caso, a figura ali do Loki é completamente Nihog. Nihog é aquele que rói as raízes do mundo, se alimenta de cadáveres de traidores e juramentos quebrados, e simboliza a entropia, corrupção moral e fim inevitável. O Loki, ele carrega todas essas características, não por aquilo que ele é por dentro, mas sim por aquilo que as pessoas lhe enxergam pelo lado de fora. Do lado de fora, o Loki, ele é um grande dragão. O Loki, ele é a própria essência de Nihog, aquele que foi criado, gerado no mundo de One Piece para ser a lança derradeira para a queda de Imu-sama. E
como nós vimos nos capítulos recentes, nós aprendemos que Loki não quer a destruição de Elbaf. Ele quer destruir aquele sistema que fez ele matar o seu próprio pai. Essa é a definição máxima sobre Loki, de que Loki ele quer manter os seus a salvo, quer proteger a sua nação, quer proteger a sua ilha. Mas ele sabe que para fazer isso, para manter todos a salvos de forma definitiva, ele vai ter que destruir todos os pilares deste mundo. E destruir esse sistema fará com que a árvore e o topo em que a águia vive seja destroçado. Destruindo a árvore da Yggdrasil, todos os países, todos os reinos colapsam. E é exatamente isso que Luffy e Loki farão. Para que um novo sistema seja criado, para que um novo mundo seja originado, é necessário arrancar essa árvore desde a raiz da terra, fazer brotar assim um novo broto. E é por isso que eu acredito que a Akuma no Mi do Loki seja algo inspirado em Mihawk, que é a definição, a base, aquilo que luta desde o começo contra esse sistema definitivo do mundo de One Piece.